Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Estrela da Manhã. Esse é o nosso canal de estudo bíblico, então seja muito bem-vindo, tá? Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, aqui é o lugar certo. Vamos lá. Hoje esse tema que a gente vai falar aqui é um tema muito polêmico, é um tema que é muito negligenciado e é um tema que as pessoas não dão atenção, tá? Mas é importante a gente aprender. Porque se você busca a origem, você consegue descobrir como lidar com essa situação. Então, o tema da lição do estudo de hoje é a origem do mal. É a lição 3 do estudo Ouvindo a Voz de Deus. Esse estudo bíblico aqui, eu vou deixar o QR Code para vocês poderem acessar, tá? E vou deixar o link também na descrição. Esse estudo você pode pedir ele de graça aí para você poder receber na sua casa, tá certo? A gente vai fazer esse estudo aqui agora. E todas as dúvidas que você tiver, se você quiser aprender mais, se você tiver alguma dúvida a respeito da Bíblia, pode comentar aqui nesse vídeo que a gente vai poder tirar essas dúvidas com você também, tá certo? Se você tem alguma sugestão de vídeo, de tema, pode comentar aqui também que a gente vai poder trazer aqui no próximo podcast que a gente fizer, tá certo? Vamos lá? Bom, eu queria apresentar aqui o irmão João Batista, né? Um excelente pregador, um excelente estudioso da Palavra de Deus também. E uma pessoa que dá muito estudo bíblico, então ele sabe com propriedade, né, cada tema, e ele vai nos ajudar hoje a compreender na totalidade aqui o que Deus espera que a gente saiba sobre o tema origem do mal, tá certo? Vou passar a palavra então para o irmão João Batista, né, para que ele possa fazer a introdução e eu inicialmente, né, fazer a oração. Boa noite, irmão Danilo, boa noite aos telespectadores também. É um prazer mais uma vez a gente estar junto aqui, né? A gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo, com certeza. Toda vez que a gente faz um tema ou vai dar um estudo, a gente aprende junto com a pessoa. É maravilhoso, é muito bom demais. Uhum. A palavra de Deus ela se renova, né? Então a gente está sempre aprendendo. Então que Deus abençoe você que está aí com a gente, né? Não sei que hora que você vai assistir, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza que Deus tem maravilhas para nós. Amém. Né? Não perca essas oportunidades que Deus está te dando. Se prepare para o reino eterno. Como nós já falamos antes, nos podcasts antes, você pode aí estar se preparando porque para o maior evento da história deste mundo, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Então isso vai acontecer, nós querendo ou não querendo, vai acontecer. Isso não depende de nós, né? Então Deus tem o seu momento aí, mas vai acontecer. Então sejam todos muito bem-vindos. E vamos ao tema, né? Perfeito. Bom, inicialmente é sempre importante a gente fazer uma oração quando a gente estuda a palavra de Deus. Para primeiro pedir esclarecimento do Espírito Santo, né? Que Jesus ele disse que ele enviaria o Consolador, né? Isso. Ele enviou o Espírito Santo, ele está agindo em todas as pessoas nesse momento. Então a gente pede a orientação de Deus para que a gente possa compreender a palavra dele. Então a gente pede para o Espírito Santo fazer parte desse estudo nesse momento, para ajudar tanto nós que estamos aqui como comunicadores aí para vocês, quanto para você que está aí do outro lado também conseguir absorver a mensagem que a gente espera que você absorva, tá certo? Primeiramente então vamos fazer oração e a gente já começa com o tema. Amado Senhor Deus, Criador do Universo, estamos diante de Ti para lhe pedir que o Espírito Santo possa fazer presente nesse estudo que vamos fazer agora, que possamos aprender o que o Senhor espera que nós aprendamos, que a gente possa compreender a Sua mensagem, para que a gente possa descobrir qual que é a origem do mal e como lidar com ele. Pois descobrindo qual que é a origem, a gente também sabe como que a gente pode se preservar e como a gente pode se proteger. O Senhor sabe o que é melhor para nós e por isso estamos diante de Ti nesse momento pedindo a Sua orientação. Que o Espírito Santo possa iluminar as pessoas que estão do outro lado da tela agora, que estão ouvindo essa mensagem e que eles também possam compreender com clareza o que o Senhor espera desse tema para que elas aprendam. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá? Muito bem. Vamos que vamos. Você tem mais algum comentário para fazer referente? Eu acho interessante que esse é um assunto tão importante porque tem muitas pessoas que ele é como o Baudelaire, né? Uhum. No século XIX, um historiador francês, ele acreditava que Deus criou pessoas para ser boas e pessoas para ser ruins, para achar um equilíbrio no universo. Né? Tem muita gente que acha ainda. Você vê muito conteúdo sendo criado por aí,
Né? Eu falo, tem anime, série e tudo mais. As pessoas falam que tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? O bem e o mal. Se não existisse o mal, não teria o equilíbrio. É uma teoria, né? Então. É uma teoria. Mas é uma teoria bem forte. Tem muita gente que acredita dessa forma. E se você for olhar para a nossa sociedade, você vai ver que parece que é isso mesmo. Né? Porque o que tem de gente ruim e o que tem de gente boa, parece que realmente é assim. Mas essa não é a verdade. Deus não... Né? Um Deus tão sábio como ele é não poderia fazer dessa forma. Ele não precisa disso. Ele não precisa. Tem gente que não acredita também na existência do diabo. Não acredita. Ele acredita que o universo é uma energia, né? As forças, a energia está em tudo, está nas plantas, está em tudo que é lugar, né? E nós vivemos assim. Então, na verdade, Lúcifer ele sabe se camuflar. Ele sabe se camuflar, ele sabe se esconder, né? Por trás de uma teoria, por trás de algum pensamento, ele se esconde. E ele fica ali, né? E como a gente não... Qual é o perigo de você não acreditar na existência dele? É você... Tudo que acontecer na sua vida, você vai culpar Deus. Entendeu? Porque você não acha que tem outra situação. Tudo é culpa de Deus. Né? Faz sentido, né? Ele querer se camuflar dessa forma. Então. É igual Jó na época, né? Na época, Jó, o mal que ele estava passando ali, por exemplo, ele se achava que era Deus. Tudo era Deus. Mas mal ele sabia que era o diabo que estava ali. Né? O diabo que estava tocando na vida dele. Mas como a pessoa não acredita que o diabo existe, por exemplo, essa pessoa ela vai culpar Deus em tudo que acontecer na vida dela. Entendeu? Nossa. Tudo que acontecer na vida dela, ela vai culpar Deus. Ela vai falar, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor fez isso? Você pode ver que a maioria dos crentes, por exemplo, né, que já estão com a Bíblia na mão, está na igreja, está lá, bota a culpa em Deus em tudo que acontece. Tudo que acontece, bota a culpa em Deus. Nossa. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que fez isso. Foi Deus. Será que foi mesmo? Nossa. Entendeu? O diabo ele faz a arte dele e bota a culpa em Deus. E quando a pessoa está em sofrimento, ela acredita que... Por que Deus permitiu, né, que isso acontecesse? Entende a importância desse tema que nós vamos estudar hoje? Sim. É maravilhoso, porque o tema desmascara ele. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Porque as pessoas elas buscam essas teorias. Essa teoria que você falou do Charles Baudelaire aqui é uma teoria. Sim. Aí você pega outros teóricos aí que a pessoa ela vai apresentar vários outros argumentos. Mas a teoria, ela não é uma tese. A teoria é algo que não é provado, né? Não é provado. Então a teoria é teoria, senão seria uma teoria. E as pessoas muitas vezes, o que elas fazem? Elas acreditam em teoria. Agora vamos ver as evidências da palavra de Deus. O que ela diz a respeito da origem do mal, né? E o que a gente pode aprender com isso, tá? Muitas vezes as pessoas elas acreditam que o mal ele surgiu no Éden, né? Exatamente. Só que a gente vai descobrir aqui que a palavra de Deus começou muito antes. Acha que surgiu no Éden, ali no Adão e Eva, né? Na verdade. Mas será que foi isso mesmo? Vamos ver o que a palavra das Escrituras diz? Vamos lá? Vamos lá. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Em Apocalipse 5:11. Eu vou ler esse versículo? Ou você lê esse aí? Não, pode ler. Olha o que a palavra de Deus responde sobre esse versículo aí. Que coisa extraordinária. 5:11. Olha só. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, mas eu vou colocar o versículo aqui embaixo para que você possa acompanhar. Vamos lá. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. É muito anjo, hein? É anjo, hein? Milhares de milhares e milhões de milhões. Meu Deus do céu. 1 milhão vezes 1 milhão é 1 bilhão. A gente está falando de milhares e milhões de milhões. A gente está falando de trilhões de anjos. É muito anjo. É um número incontável na nossa realidade. 1 milhão é muita coisa. 1 bilhão, que é 1000 vezes 1 milhão. E 1 trilhão é 1000 vezes 1 bilhão. E aí você para pensar, é muito mais do que a população da Terra, de 8 bilhões de pessoas. Você lembra o endemoniado de Gadareno? Sim. Quando Jesus expulsou o demônio dele? Sim. Quantos demônios tinha nele? 2000, né? Legiões. Quantos porcos tinha lá? Deixa eu ver os porcos. Então, tinha 2000. Só de porco ali tinha 2000. Cada um saiu foi para os porcos. Olha quantos demônios tinha na vida daquele rapaz. Nossa.
Imagina, é muito mais do que a população da como Terra. que ele ia conseguir sair daquela situação se Jesus não tivesse intervido na vida dele? É impossível. Impossível. Ninguém sai da garra do inimigo sem ter essa noção. Então é muito importante você saber que existe, ou seja, nós estamos muito bem auxiliados, porque existe milhares e milhares e milhares e milhões de anjos, né, que a gente pode realmente pedir o auxílio deles. Então nós temos essa, olha que coisa maravilhosa, né? Vamos lá então, vamos ver o que surgiu então. Qual é a descrição da Bíblia? Vamos lá. Qual é a descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que foi o líder dos anjos? Vamos ver em Ezequiel 28. Quem era esse Lúcifer? Lúcifer, ele era líder dos anjos. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Ezequiel 28, verso 14 a 17 diz assim, ó: Você era um querubim da guarda que foi ungido, e o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos. Olha como Deus fala dele, né? Desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que eu o contemplasse. Nossa. Olha que coisa interessante. Lembra quando Moisés fez a Arca da Aliança? Era de madeira de acácia, né? E coberta e revestida de ouro puro, maciço, né? E dentro da arca estavam lá os 10 mandamentos, o maná, né? E também a vara de Araão. E por cima dela tinha 2 anjos, 2 querubins. 2 querubins cobrindo assim a arca, né? Um encontrava as asas um do outro. Em formato de reverência, né? Olhando assim para formato como se fosse a Bíblia, na tampa do propiciatório. Que ali era a Shekinah de Deus, Deus se habitava ali, né? Então a gente precisa... Isso aí é um outro estudo que a gente vai fazer a respeito do santuário. Agora você veja bem, se no céu existe um santuário, então aonde que Lúcifer estava? Ele estava no Santíssimo. Ele estava no monte próximo de Deus. Entende? Ele era o braço direito ali. Ele era ali um querubim cobridor. Ele que estava ali para, como se diz, abençoar a vida, para que ele pudesse comandar as hostes angelicais todas. Então ele era uma pessoa, ou seja, um anjo mais importante que existia. Um líder, né? Ele era um líder nato. Deus criou ele para isso. Ele era um querubim cobridor. Nossa. Entende? Era algo muito, muito elevado, muito especial. Tanto que era como se fosse assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, depois ele. Nossa. Em poder e força, era o quarto do universo. Em poder e força, né? E ele começou a fazer tudo isso aqui que nós falamos, né? Até que se encontrou iniquidade. Existia o pecado no céu? Não. Até esse momento? Não existia pecado no céu. Como que você pode ter pecado lá no céu? Pecado no céu não tem. Mas existia a possibilidade de pecar. Existia a possibilidade de pecar. Por causa do livre-arbítrio? Isso. Lúcifer era livre. Todos os anjos foram criados livres. Deus não criou robozinho para ficar mandando e fazendo o que quer, não. Não. Eles tinham livre escolha. Como nós temos hoje. Você pode obedecer ou não obedecer. É uma escolha sua. Você pode aceitar Jesus Cristo na sua vida ou não. A escolha também é sua, né? Mas você vê da onde que já vem toda essa questão de orgulho, vaidade, todas essas coisas. Ele criou isso dentro dele.
Isso não existia no ser humano. Nossa. Essa questão de orgulho, de vaidade, de querer ser mais que os outros, achar que a gente é alguma coisa, né? Na verdade, isso não existia, não tinha. E outra, ele tinha toda a glória, tudo que uma pessoa precisa na vida. Ele não precisava de mais nada. Ele não precisava de mais nada. Mas ele não está satisfeito. Representando o quê? Quanta gente hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, não estão satisfeitos. Uhum. Sempre quer mais, sempre quer mais, sempre acha que está faltando alguma coisa. Sempre acha que está faltando. Da onde vem? Uhum. Por que esse sentimento que a gente tem? Da onde vem esse sentimento que a gente tem? Quem colocou isso em nós? Não foi Deus. Não foi Deus quem colocou isso na gente. Né? Esse sentimento de orgulho, vaidade e da gente nunca estar satisfeito com nada. Por mais que você tem um carro, você quer comprar 2, você tem uma casa, você quer comprar 2, você tem um negócio, parece que sempre está faltando alguma coisa. E é Deus que está faltando na vida dessa pessoa. É Deus, pode ter certeza disso. Porque Deus, ele vai trazer realmente um equilíbrio para a vida daquela pessoa. Então Lúcifer, ele começou a fazer o quê? Ele começou a comercializar. Mas o céu tem comércio? Mas a Bíblia aqui está falando que ele começou a comercializar. Ó. E o que significa esse comércio? Então, no verso 16, na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Então foi na multiplicação do comércio dele que ele se encheu de vaidade, orgulho e pecou contra Deus. Aí sim o pecado surgiu ali nele. Então o que é esse comércio? Na Bíblia, no céu não tem dinheiro, loja, um monte de coisa, né? Para que você tenha comércio. Então ele estava comercializando a palavra de Deus. É o que muitos falsos profetas fazem hoje. Ele comercializa a palavra de Deus. Nossa. Entende? No céu. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade de você ir atrás de um falso profeta. Por isso que a Bíblia, ela te alerta várias vezes. Gente, olha, presta atenção. Analisa a minha palavra. Pesquisa. Verifique se está tudo certo. Entendeu? Se é isso mesmo. Não vai aí entrando em qualquer lugar, não. Não vai atrás de qualquer um, não. Olha o perigo que é isso. Entendeu? Então, tem muita gente comercializando a palavra de Deus. E já começou longe, já começou lá no céu. Não é aqui, não. Antes de existir a terra. Já começou esse comércio. Então, o que ele fazia? Ele chegava na cabeça dos outros anjos. Como muita gente hoje pensa da mesma forma, disse assim: Deus só quer do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele fulmina você. E as pessoas acreditam nisso, né? Mas por quê? Deus só quer do jeito dele. Se não for do jeito dele, você não vai para o céu. O interessante é que, se fosse assim, por que Lúcifer está aqui até hoje? Então. Deus não destruiu ele. Eu acredito que a gente pode... A gente tem algumas perguntas aqui que a Bíblia vai responder, né? Isso. Eu gostaria de ler mais uma aqui, que é... Que outros pecados esse anjo cometeu? Então, mas será que ele teve sucesso nesse comércio? Eu acredito que... Ele teve? Porque ele era muito querido. Ele era de uma forma querubim cobridor. ele era Entendeu? O líder dos anjos, né? Então os outros anjos eram apaixonados por ele. Entendeu? Com o cara certeza era assim, um negócio assim... Sabe aquele tipo assim, né? O cara era um líder mesmo. Era um líder. Então a turma podia confiar nele porque era um líder. Era um líder. Então a pessoa ficava assim, os outros anjos ficavam assim, aplaudindo, batendo palma. E tinha prazer de estar com ele. Tinha prazer de estar do lado dele. Então eles tinham essa paixão no coração de poder servi-lo. Né? De poder servi-lo. Aí quando ele vem falando algumas coisas contrárias de tudo aquilo que ele já pregava, imagina o susto que eles devem ter levado, imagina a situação que criou. Isso é uma imaginação. Como que a gente consegue imaginar? Imagina a situação que criou lá no céu, no meio dos outros anjos, essa situação. Vamos ver o que a Bíblia vai falar. Vamos ver, que outros pecados esse anjo cometeu. Aí, tá vendo? Você pode ler pra gente, por favor? Qual que é que Isaías 14. É Isaías. Isso. Vou voltar um pouco aqui, peraí. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia, hein? Isaías 14, do 12 ao 14.
Isaías 14. Isso. Aí a gente leu 12 e o 14. Muito bem. Vamos lá aqui, nós estamos chegando aqui, vamos lá. Opa. Essa Bíblia aqui é nova, tá com as folhas bem... as folhas tá coladas uma na outra. Olha só. Muito bem, 14. Do 12 ao 14. 12 ao 14, muito bem, vamos lá. Veja como você caiu do céu. Olha que interessante. Isso aqui é muito importante, viu? Ó estrela da manhã. Olha como ele era chamado. Filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Ou seja, enfraquecia as nações. Né? Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nossa. Que desejo doido que ele tinha. Ele é uma pessoa, ou seja, um ser totalmente insatisfeito. E a gente conhece pessoas assim, viu? Eu já vi pessoas desse jeito. Como ele tinha tudo. Insatisfeito. O empregado quer ser o patrão. Nunca vi um negócio desse. O patrão é o patrão. A empresa é dele. Mas ele vai fazer de tudo para tomar aquela empresa para ele. Nossa. Tem gente que é assim, sabia? Lá quando eu trabalhava numa empresa, não vou citar nome, quando o proprietário descobriu, o outro já estava montando uma empresa para ele, ali pro lado de Campinas, pro outro lado. Nossa. Então você vê como é que é o negócio? Então, Lúcifer, ele queria sentar-se no trono de Deus? Ele queria ser como Deus? Ele queria ser como Deus. Eis essa que é a chave do negócio. Entendeu? Ele quer também ser adorado. Nossa. Olha como o negócio é grave. Ele quer ser adorado. Então ele tinha inveja. Ele tava com inveja. Sim. Ele tava com inveja da Trindade, né? Você vê quanta coisa ele criou no coração dele? Por ele mesmo? Então não existia o pecado no céu, mas existia a possibilidade de pecar. Pela liberdade, existe o risco, né? Deus ele poderia Isso. criar um monte de seres programados que responderiam aos comandos que ele ordenasse e seriam robôs. Só que o robô ele não tem amor. O robô ele segue a programação dele, ele segue as ordens, né? Então, se Deus ele gostaria de dar liberdade, como ele fez, não só com os anjos, mas conosco também, o ser humano, ele deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio permite que você ame, mas permite que você rejeite também, né? Exatamente. Que você tem essa possibilidade de pecar, né? E eu acredito que ele passou séculos, milênios, servindo a Deus. E chegou um ponto em que ele teve inveja. Ele queria ser Deus, adorado como Deus. Mas porque ele era extraordinário, né? E Então, aí ele se encheu de orgulho, né? Eu fico pensando assim, né? Deus criou livre, dá para você entender exatamente em 100% por que Deus criou todo mundo livre. Né? Principalmente nós hoje aqui, como ser humano, que convive com ser humano, dá para você entender. Porque a coisa mais horrível que existe é você ter uma pessoa que está do teu lado ter que fazer alguma coisa para você por obrigação. Ou você tem que pagar ela para fazer para você alguma coisa. Entendeu? Ela não te faz favor, ela não te reconhece em nada. Então esse tipo de pessoa que é obrigado a fazer alguma coisa para você, é horrível você ter ela assim do seu lado. É horrível, horrível. Entendeu? O bom, o feliz, a alegria, tudo é você ter a pessoa voluntária do seu lado. Ela faz porque ama você, ela faz porque quer fazer para você, não porque ela é obrigada a fazer. Entendeu? É horrível você ter uma pessoa que você tem que obrigar para fazer alguma coisa. Imagina. Você acha que, então, se Deus ia criar um monte de seres, né, como tem milhares e milhares de anjos, criou a terra, nós todos aqui. Imagina se ele obrigasse todo mundo, não, vocês têm que me servir, vocês têm que... É um ditador, né? Seria horrível.
Não seria amor, né? Não tem aquela sensação assim de gostoso quando você faz porque você quer fazer. De boa vontade, Entendeu? por De boa amor, né? vontade. Quando é amor, você vai lá, você faz com carinho, né? É uma sensação tão gostosa quando você dá um copo de água para alguém, você dá, a pessoa te agradece, a pessoa faz. É uma sensação tão boa, tão gostosa, que às vezes o negócio é tão grande que às vezes você não consegue nem explicar. De tão gostoso que é aquele momento ali. Dá uma cesta básica para alguém, paga uma conta de luz, uma água, ajuda, faz alguma coisa. A pessoa fica tão agradecido que você não sabe nem... Nossa, você fica assim até... Não é? Então, eu vejo que Deus sente assim, com uma pessoa que realmente faz porque quer fazer. Agora, como que ele ia obrigar a Lúcifer a ficar lá, desse jeito? Não tinha mais condição. Não tinha mais condição. Existe uma dúvida. Deus teria poder para destruir Lúcifer naquele momento? Ah, com certeza. Porque, segundo a Bíblia, Deus ele é onipotente, ele é onisciente e onipresente. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, é ilimitado. Ele é onisciente porque ele consegue saber de tudo e ele consegue saber inclusive do futuro. E ele é onipresente porque ele está em todos os lugares. E se Deus destruísse Lúcifer imediatamente, naquele momento? Ele poderia, né, ter destruído. Mas e como é que os anjos iam entender isso? Porque os anjos amavam ele demais. Os anjos tinham prazer de estar do lado dele. Os anjos tinham prazer de receber a ordem dele. Né? Ele era um querubim cobridor. Ele estava ali na presença como se fosse Deus ali e fazia tudo ali. Ele recebia a ordem direta de Deus e os anjos sabiam disso. E ele comandava todos. Comandava tudo. E aí, se do nada Deus matasse ele ali, ele já tinha convencido uma boa parte dos anjos a respeito ele já tinha comercializado a palavra de Deus. E aí, se ele fosse eliminado, acho que os anjos ficariam com mais dúvida ainda, né? Na verdade, eu acho que isso, de repente, poderia dar voz para eles. Espera aí, mas se Deus ele foi lá e destruiu Lúcifer, pode ser que tenha um pingo de verdade aí. Ou Deus é o tirano, ele foi lá e já não pode nem discordar que ele já vai lá e mata. Bem isso daí. Ou seja, os argumentos de Lúcifer seria confirmado. Agora, você vê muito do nosso telespectador também. Pode estar aí com essa mesma dúvida. Né? Então, você veja, o pregador, ele vem, às vezes ele está distorcendo a palavra de Deus. E daí o que acontece? A pessoa fica em dúvida e fala, e agora? Isso aí está certo mesmo? Imagina. Por isso que Deus fala para você conferir, para você analisar, verificar, examinar. Né? Examinar é essencial, né? A pessoa ir lá, deixa eu verificar isso que está sendo falado aqui. Então, tem um versículo, por que a gente sempre passa o versículo? Por que a gente sempre lê o versículo? Para a palavra de Deus responder. E se não for verdade? E se a pessoa estiver falando mentira? Porque tem gente que fala bonito, hein? Tem gente que fala bonito. A bicho tem uma lábia que eu vou dizer pra você. E você pensa, uma mentira bem contada muito, parece verdade, né? Parece. Ela contada várias vezes, dá a impressão que é verdade. Mas aí é que tá. Por isso é importante verificar, né? Analisar, né? Exatamente. Bom, vamos que vamos. Vou ler aqui mais uma pergunta. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Porque ele tem uma consequência, né? Toda escolha tem uma consequência. Eu vou ler aqui então o Apocalipse 12, do 7 ao 9. Você acompanha aí na sua Bíblia, eu vou deixar aqui para vocês poderem ver também. Do 7 a 9. Deixa eu ver aqui. Isso é uma consequência, vamos ver. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Puxa vida, hein? E agora? Como é que nós vamos fazer agora? Porque tem muita gente que acredita que existe inferno. E agora? Como é que vai ficar o telespectador agora? Bom, porque muita gente acredita que lá em cima tem o céu de um lado, o inferno do outro. Quando você morre, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno.
Mas aí o que você leu aí acabou. Destruiu tudo isso daí. Exatamente. Eu vou fazer um comentário a respeito disso. Tem até um vídeo aqui sobre a Bíblia, a origem da Bíblia e como que ela foi criada e preservada até hoje. E um desses estudos a gente aprende que quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que e você vai ver no hebraico o significado da palavra inferno. Inferno significa sepultura. E aí por que Lúcifer ele foi jogado na terra e não no inferno? Porque o inferno é sepultura, ele foi lançado na terra, onde a gente está. Então ele está aqui. Agora vamos lá. Então isso quer dizer que a morada dele é aqui. É aqui na terra. Ele não está mais lá. Não. Ele foi expulso de lá. Ele foi expulso do céu. Se o inferno não existe porque o inferno é sepultura, então ele está aqui. Ele foi lançado na terra. A Bíblia diz que ele foi lançado na terra, não no inferno. Outra coisa, se inferno é sepultura, quando que foi criada essa teoria de inferno, é um lugar em que o diabo fica lá com o tridente espetando as pessoas pela eternidade? Sabe quando foi criado? Na Idade Média. Quando foi criado? Porque na época os cristãos eles doavam, eles compravam indulgências, eles compravam a igreja na época, ela já tinha sido corrompida pelo paganismo, né, de Roma. Vendia indulgência, né? E aí ela vendia um título de perdão. Por quê? Porque se a pessoa tivesse condição de ir lá e comprar esse título de perdão, ela podia fazer o que ela quiser, um salvo-conduto para ela pecar à vontade, fazer o que ela quisesse. Independente da atrocidade que ela fizesse, ou seja, um cara muito rico, ele poderia fazer qualquer coisa. Porque ele tem um título da igreja lá que ele ia pro céu. Agora, se a pessoa não tivesse condição de ir lá e acertar e pagar, quitar esse carnê, né, esse título chamado indulgência, né? E o que acontece? Essa foi na época da Inquisição, vocês podem pesquisar aí, tá? O que acontece? Na época foi criado o conceito de inferno, na Idade Média, e não na Bíblia. Se você estuda a Bíblia, não existe o inferno. Aí você vai ver que foi criado um lugar em que o diabo fica lá, torturando os pecadores maus, né? Que não vão para o céu, né? O conceito de purgatório foi criado depois ainda, tá? Alguns 100 e poucos anos depois. Então você pega ali, eles criaram um termo de céu para quem é bom, purgatório para quem não é tão bom, mas para ir para o céu direto e quem é ruim, e também o conceito de inferno para quem é mau e vai para lá e fica sendo torturado. Imagina, você passa 80 anos, 100 anos aqui, uma vida de pecado, né? E aí você vai pro inferno para ser torturado pela eternidade. Você acha que Deus ia ser sádico e ia ficar deixa meus filhos lá sendo torturados para sempre? Não faz sentido. E as pessoas confundem o lago de fogo que tem em Apocalipse com esse inferno. Exatamente. O lago de fogo, que é o fogo eterno, o fogo ele é eterno, mas quem vai ser consumido lá não é. Vai ser consumido e na acabou. verdade, as consequências são eternas, né? Não tem mais. A morte é eterna. Acabou. Nesse momento. É uma coisa você taca fogo num papel e o papel não existe mais. Exatamente. E aí as pessoas criam muitas teorias, mas essas teorias são da Idade Média. No caso aí, 1.300, 400 anos depois de Cristo, né? Até 1.700 anos depois de Cristo. Então é muito depois da Bíblia. Então o que a Bíblia diz aqui? Que ele foi lançado na terra. Exatamente. E tá aqui, né? E tá à toa? Será que ele tá à toa? E ele veio sozinho? Não. Aí que tá. Vamos ver? Ele veio sozinho? Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden. Sobre Gênesis. Você quer comentar a respeito dele ter vindo sozinho primeiro? Deixa eu ver o verso 4 aqui, ó. No capítulo 12, verso 4. Verso 4. Verso 4 aí, ó. 12:4? 12:4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Isso é em Apocalipse 12:4. Então, esse negócio da mulher, as coisas nós vamos deixar para outro dia. Mas agora você vê que coisa interessante. Ele arrastou, a Bíblia, na profecia, estrela, quer dizer anjos, né? Anjos. Ele conseguiu dividir o céu, né? E quase praticamente metade. Nossa. Então, meu amigo, imagina quantos demônios, quanto caiu com ele.
Ah, mais uma coisa, né? Entendeu? A terça parte, imagina, se é 1 trilhão de Terça anjos, parte. são 300 bilhões de anjos. Então, É incontável. então, e a Terra tem insano. quantos bilhões de pessoas? 8 para 9 Não agora? chegou a 8 ainda. É. Não chegou a 8 bilhões Tem de pessoas. muito mais de 30 anjos maus, mais de 3 mil anjos maus para cada pessoa. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. E aí você parar pra pensar, as pessoas confundem também. Pra infernizar a sua vida tem um monte. O que difere um demônio de um anjo? As pessoas não sabem, né? A gente vai ler aqui. Mas um anjo e um demônio, eles são o mesmo ser. A diferença é que um aceitou servir a Lúcifer e o outro deixando de servir a Deus. Ou seja, quando ele passou a adorar a criatura, que é um outro anjo, que é um querubim poderoso, eles passaram a fazer o que é mal. Então nada mais é do que um demônio é um anjo mau. Exatamente. E as pessoas acham que é um demônio, tem chifrinho, tem aquele rabo tridente, né? Na verdade ele é um anjo caído. Aí quando você fala, um anjo caiu do céu, um anjo caiu do céu, é um demônio, gente. É um anjo mau. Agora existe uma coisa louca aí nisso tudo, hein? Do que eles se alimentam? Nossa vida, isso aqui é difícil, gente. Do que o diabo se alimenta? Do que ele tem prazer em estar? Nossa. Né? Ele se alimenta do pecado do ser humano. Em outras palavras, ele se alimenta de você. Ele quer que a gente erre Do mesmo, que a seu gente pecado. tropece. Do seu pecado. Por isso que os demônios, os anjos são classificados. Né? Existem anjos, por exemplo, que Deus manda para cuidar das flores, anjos para cuidar das águas, anjo para cuidar do vento, anjo para cuidar do bairro, da cidade, para cuidar de cada um de nós. Né? Tem anjo são comissionados para cuidar, administrar as coisas de Deus. Né? Cuidar e levar relatórios para Deus de tudo que acontece sobre a face da terra. Né? Então o que acontece? Assim como é o anjo de Deus, também é o anjo do mal. O anjo do mal também faz a mesma coisa. Ele também tem os seus anjos comissionados para destruir, né? Você sabia que ele sempre disputa a vida da gente? Ele sempre disputa. Então, eles disputam a sua vida, cada dia. Nossa. Né? Para fazer você pecar. Para você cair no pecado. Porque ele se alimenta daquilo dali. Então, se ele consegue fazer você pecar, por exemplo, o pecado da gula, da prostituição, da avareza, de todos esses pecados que Lúcifer cometeu, que nós acabamos de ler, né, que está arraigado na raça humana, né, ele conseguiu transferir isso daí, nós já vamos ver aqui agora, você vai ver que houve essa... a Bíblia, ela alerta a gente para que você tome esse cuidado, para que você não cometa esse pecado, porque se você cometa o pecado, o que acontece? O diabo vai ficando mais forte na sua vida. Toda vez que você alimenta ele vai ficando mais forte. O pecado você fala um palavrão, você ele. fica falando palavrão, você é uma pessoa que reclama demais, é alguém que não busca a Deus, não procura se aprimorar buscando a palavra dele, orando, não, né? Então, oração. Ele ama isso, porque daí o que acontece? Ele vai ficando mais forte na sua vida, e cada vez que ele fica mais forte na sua vida, vai ficando mais difícil de você vencer. Por que, por exemplo, uma pessoa que fuma não podia largar do cigarro? Podia largar, mas ela não consegue largar. Entendeu? Eu já vi um monte. Uma vez eu cheguei no empresário, por exemplo, ele estava lá do lado assim da calçada da chácara dele, né? E estava lá, era cedinho, era 7 horas da manhã, acho que 7 alguma coisinha. E ele lá batendo o pé na calçada, eu achei estranho até. Aí eu subi a rampinha, encontrei com ele assim, e ele falou: ô João, olha, vem dar uma olhada pra você ver, olha isso aqui, ó. Ele tava com uma bituquinha de cigarro assim. Aí ele falou assim para mim, olha, eu tenho empresa, né? Eu dirijo a minha empresa, tenho várias empresas, tenho casa para um monte de lugar que você fala, tem coisa da praia, tem mais não sei o que, tem mais não sei o que. João, domino tudo, domino isso daí. Mas essa porcaria aqui, não consigo largar essa porcaria. Ele tava com raiva. Nossa. Ele tava com raiva porque ele não conseguia largar do cigarro. Entendeu? Mas uma pergunta que eu faço para você, se ele não quer fumar, quem está fumando então por ele?
Uma pergunta. Se ele não quer fumar, quem está fumando? Nossa. Se o bêbado não quer beber, quem está bebendo por ele? Entende? Então, é um negócio muito sério a se pensar. Muito sério. A internet está aí para mostrar que são vícios também, né? Que a pessoa tem em muitas coisas. Rede social, pornografia. Muita coisa. Ele está em todo lugar. Vamos ver então aqui? E ele é mestre em se camuflar, né? Como o senhor falou. Exatamente. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2. Aí é onde ele começa, hein? Olha aí, ó. Lá no começo, vamos lá. Vamos lá no início de tudo, então. Gênesis 2, do 15 a 17. Amém? Muito bem, vamos lá. Pode isso, Helene. Vendo aqui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente morrerá. Muito bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O jardim lindo e maravilhoso. Extraordinário. Lindo, maravilhoso. Por que Deus tinha que pôr aquela árvore lá? Eu acredito que é porque o livre-arbítrio ele precisa ser validado, ser testado. Eu acredito que é assim como qualquer máquina. Você pega um computador, você pega um carro, você pega um celular, ele precisa passar por testes, né, antes dele ir para as pessoas poderem utilizar. Eu acredito que seja isso, né? Aí você vai poder me responder melhor, com sua sabedoria, né? Se então, tem a ver com esse teste, porque obedecer ou desobedecer, a pessoa tem que ter uma escolha, né? É isso aí. É a liberdade, né? É isso aí. É isso? Porque se você não tiver uma escolha, você não é livre. Entendeu? Para você ser livre, você tem que ter uma escolha. Então, se Deus não tivesse colocado aquela árvore no meio do jardim e tivesse conversado com Adão e Eva, né? Porque Deus ele não faz umas coisas pela metade. Ele te orienta, ele te mostra, né? Ele dá todas as dicas. Né? Por isso que a pessoa que estuda a palavra dele é orientada. A pessoa que não estuda a palavra de Deus, ela não tem orientação. Né? Ou seja, assim, ela não vai ter força para vencer o pecado. Ela não vai ter a estratégia necessária para vencer o inimigo. Porque nós temos um inimigo poderosíssimo. Né? Às vezes a gente pensa que o nosso pai, o nosso filho, a esposa, o esposo é nosso adversário. Não é não. Está enganado. Não é seu filho que é seu adversário. Não é a sua esposa que é seu adversário. É o inimigo que é seu adversário. Ele é o seu adversário. Ele usa essas pessoas para infernizar a sua vida. Para você acabar fazendo besteira. Por exemplo, a tua esposa te xinga, por exemplo. Vamos supor. Ela chegou nervosa, te xingou, fez alguma coisa. Ela talvez nem nunca fez isso. Né? Talvez ela nem... Né? Mas naquele dia ela extrapolou. Chegou... Então o que acontece? Não foi ela. Não foi ela. Foi o inimigo que ela deu margem, ela abriu uma janela ali para o inimigo tomar essa posse dela e atingir você. Nossa. Olha como que ele trabalha. Entendeu? Então o seu adversário não é a sua esposa. Não adianta você querer brigar com ela. É um momento que você vai ter que ter paciência, você vai ter que estar, enquanto ela fala, em oração, no seu pensamento, e ser sábio na sua resposta. Né? Para que você não crie um atrito. Tem até um filme chamado Quarto de Guerra, já assistiu? Já. Até recomendo, né, quem quiser assistir. Para ser bem objetivo, existe uma senhora, né? Que ela quer vender a casa dela e ela chama a corretora tá passando por alguns problemas conjugais ali com o marido. E aí ela fala, viu, por que você tá reclamando do seu marido pra mim? Olha o que eu faço. Ela mostrou um quartinho lá, um quartinho de oração. Ela tem lá colado as orações dela e ela para ali pra orar. Porque ela fala, por que você tá brigando com seu marido? Você tá lutando contra principados e potestades, você tá lutando contra demônios. É isso aí. Quem que vai lutar por você? Você tem que orar pra que Deus lute por você. E aí você faz a sua parte, entendeu? Por quê? Porque nós não podemos vencer o inimigo. Ele é muito mais forte do que nós. Entendeu? Ele é muito mais forte do que nós. Para você ter uma ideia, por exemplo, se aparecer um anjo aqui, um anjo de luz de Deus, se Deus não nos ocultar,
nós morreremos. Nós morremos aqui agora, fulminado. Por causa de algum pecado que a gente não confessou, de repente esqueceu alguma coisa, nós morremos fulminado. A glória de Deus, né? A glória mata nós. Entendeu? Então o que acontece? A não ser que Deus permita que a gente consiga ver. De tão poder que é. Então é algo assim que a gente não pode descartar. É algo real. A gente não consegue ver. Mas é como o vento, né? O vento também, nós não vemos o vento. Mas olha para uma árvore quando estiver ventando, você vai ver ela se movimentando. Então você não vê o vento, mas você vê o efeito do vento. Sente ele também. Então o pecado é isso aí. Você não vê o inimigo. Aí você xinga sua esposa, você xinga seu filho, você briga com ele, você faz um monte de coisa. E não é ele. Entendeu? Mas é o que está por trás dele. Usando ele para atingir você. Então aí entra, né, a oração. Você ir lá e fazer a sua oração. Clamar a Deus e falar, Senhor, lute por mim. Porque esse eu não consigo vencer. É maior do que eu. É o que Deus espera que a gente faça, né? Que a gente busque Ele por boa vontade, né? E aí a gente recebe essa proteção dele, né? A gente se aproxima dele. Porque quando a gente peca, não é que Deus se afasta de gente, Ele está sempre com a gente. Mas o pecado cria um afastamento. A gente não quer ter contato com Deus quando a gente peca. Agora, quando a gente se arrepende, a gente quer pedir perdão para Deus, né? A gente quer realmente que Ele nos cure, né? Então, fantástico. Quando colocou a árvore do Jardim do Éden, tem muitas pessoas que ficam assim, mas por que Deus fez isso? Ele não precisava ter feito isso. Não ia ter feito uma coisa dessa, né? É porque ele queria que pecasse. Tem pessoas que às vezes pensam dessa forma. Mas na verdade, era uma coisa assim, você pode ver que Deus colocou lá, né? Porque se Deus não colocasse, Adão e Eva não seria livre, porque eles não teriam escolha, né? A liberdade de uma pessoa é através da escolha dela. E outra coisa também é que ele não só colocou, ele orientou eles. Ele não colocou lá e falou, ó, tá aqui, deixa aí, agora vocês se viram. Já dei a casa, como às vezes muito pai fala, né? Já dei a casa, já dei o carro, dei tudo, agora vocês se viram, não quero nem saber. Né? Muita gente fala assim, né? Então você vê, coloca lá, fala, fica aí, pronto. Não, Deus não fez isso. Deus não fez isso, ele orientou. Ele falou, olha, não mexa lá é assim, 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 assim. Se vocês mexer vai acontecer isso, isso. Então deixa pra lá, tá? Eu coloquei ali, vai ficar ali, tá cercadinho, deixa lá, tá bonitinho, não mexa lá, larga lá. Nem olha pra aquilo lá, larga lá. Entendeu? Você não precisa daquilo, larga lá. Eu acho que por eles mesmos, eles obedecerem a Deus, mas tem algo aqui que a gente vai ler que então, é importantíssimo. Tá. Né? Vamos ver. A pergunta 6. Né? Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Vamos ler em Gênesis 3, 1 a 15. Primeira mentira, hein? Primeira mentira no mundo. Vamos ler então. Acompanhem vocês aí na sua Bíblia, hein? O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não comem do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu,
por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Muito bem, que loucura, hein? Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Isso é uma promessa que a Bíblia tem. Esse verso 15 é uma promessa de Deus. Né? Agora você vê que coisa muito interessante. O diabo, ele quer tirar tudo da sua vida. Ele não dá nada para ninguém. Uhum. Ele é um ser que não dá nada para ninguém. Tudo que ele fazer para você, ele vai te roubar em dobro depois de novo. Entendeu? Você pode ver que Adão e Eva descobriu que estava nu. Né? Já foi o primeiro sentimento que o ser humano teve, um sentimento de vergonha. Uhum. Por isso que o ser humano, para se achegar a Deus, é difícil. É difícil, porque... e Deus entende. Por causa que é difícil, por causa que o inimigo, ele coloca esse sentimento na pessoa. Não sou digno. Uhum. Eu já fui longe demais. Eu já vi um monte de gente falar isso pra mim. Uhum. Não, pra mim não tem mais jeito, não. Eu já fui longe demais. Nossa. Eu já fui longe demais. Né? Já matei muita gente. Eu já cheirei, já fumei, olha minha vida como é que tá. Eu já não tenho mais família, outra não sei o quê. Então ele coloca esse sentimento na pessoa. Uhum. E a pessoa chega num ponto que ela acha que não tem mais jeito para ela. Né? Eu tive um colega que se enforcou uma vez naqueles outdoor de beira de pista, assim, justamente nesse tipo de pensamento. Não, para mim não tem mais jeito. Uhum. Né? Acabou. É o mesmo sentimento que ele colocou em Adão e Eva. Né? E ali, a partir daquele momento, Adão e Eva realmente começam a ficar nu na vida. Começa a perder tudo. Uhum. Né? Perdeu sua dignidade, perdeu sua honra, perdeu sua posição, né? Porque ele que representava o nosso planeta. Uhum. Adão era o representante do nosso planeta nas reuniões que Deus fazia, né? E creio que faz ainda, mas ele deu esse direito ao inimigo. Então você vê que a pessoa só perde, ela não ganha nada. Ele cedeu o direito da terra para o inimigo se instalar aqui, né? E ficar aqui, né? Então, ele cedeu esse direito. E logo em seguida nós vemos aqui Deus procurando Adão e Eva, que é o primeiro sentimento também que o ser humano tem, né? Aquele sentimento de vergonha, ele quer se distanciar do que é verdade. Uhum. Ele não se achega na verdade. A verdade para ele dói, a verdade machuca. Humilha, né? Humilha, entendeu? Então você pode ver, por exemplo, tem muita gente que não gosta de estudar o livro do Apocalipse, por exemplo. Uhum. Não, porque, nossa, animais, aquelas coisas, parece que... né? E Apocalipse é uma revelação, é algo interessante é que assim, lindo, maravilhoso. Quando eles falam de profecia, você precisa ter um estudo específico sobre profecia. Sim. Para você poder entender. Cada animal ali significa um rei, um reinado. Não tem nada a ver, né, do que a pessoa pensa. Não é porque na época, João quando ele escreveu, e Daniel também quando ele escreveu, Daniel, né? João... Então, um se complementa, né? Daniel complementa depois com o Apocalipse, e eles são, né, interligados. Mas é um estudo, mais para frente a gente vai estudar também. Então, você percebe o que aconteceu com Adão e Eva? Deus ainda, pela sua misericórdia, fez uma roupinha para eles, colocou uma roupa neles, tudo, né? Sacrificou o primeiro animal. Deus fez o sacrifício do primeiro cordeiro. Então Deus deu exemplo para que Israel depois seguisse, né? É um estudo futuro também, mas Israel seguisse o exemplo, porque Deus deu o primeiro exemplo. Porque né? será? Imagina ele ver um ser perfeito então, ali, inocente, morrendo ali na frente Adão dele. E Eva estava vendo, era a primeira morte, nunca tinha visto morte na vida, não sabia nem o que era isso. Teve que fazer um sacrifício, né? De um animal. Agora, vamos lá para uma coisa tão interessante. Como que o diabo então te atrai?
Olha que coisa interessante. Nesse mesmo que você leu aí. É. Agora, olha bem uma coisa. Eva estava passando pela árvore. Estava próximo dali. O diabo, ele não se mostra para você como ele é. Porque se ele se mostrar, na verdade, como ele é, você, cai fora. Ele não pode falar como ele gostaria de falar para você. Ele não pode fazer o que ele faz, porque senão você não vai aceitar ele. Ele cai fora. Então ele vem de mansinho. Ele usou a cobra, que era um animal mais lindo naquela época. A cobra voava, ela tinha asas, brilhava, era um dos animais mais lindos que Deus havia criado. Infelizmente, né, ela permitiu que usasse a cobra ali para poder fazer uma sessão ali, né, e conversar com a Eva. Olha que coisa interessante. Ele precisava que ela se abrisse. Ele precisava que ela conversasse com ele. Mas como que ela ia conversar com ele? Falou, Eva, vem cá, come aqui. Era assim? Não dava. Eu acredito, na minha concepção, que a cobra deveria estar comendo esse fruto. Ela deveria estar comendo. Eva passou, viu aquilo. Achou estranho. Não, como assim? Ninguém pode comer? O que essa cobra está comendo? Por que a cobra está comendo? E aí a cobra fala. Os animais não falavam, né? A Eva fala, mas a cobra não fala. Pronto, já são 2 pontos ali. Chamou atenção. Agora o pior é o terceiro ponto, que é a mentira que ele inventou, para chamar a atenção dela, para começar um diálogo com ela. Ele precisava que Eva começasse um diálogo com ele. Então, para fazer isso, ele entra com uma coisa argumentando e duvidando daquilo que Deus fazia. E Eva, ou como muitos cristãos por aí, é um defensor de Deus. Porque muitas vezes a gente se coloca na posição de defensor de Deus. Né? Se a pessoa fala alguma coisa, você acha ruim. Mete o pau. Você é um herege. Você não sei o quê. Isso mesmo. Vai falando essas coisas contra Deus. Deus vai fulminar você. Não é assim que a gente pensa, né? É assim. Agora o que acontece? Foi a mesma coisa. Ele precisava de um argumento. Então ele falou assim, ô Eva, Deus falou que você não pode comer nem... né? Não pode comer nem uma fruta do jardim. Ele falou, não. Aí ela começou o diálogo. É o que ele precisava. Entendeu? É o que ele precisava. Ele precisava que ela falasse alguma coisa. E ela então fala. Não, Deus não falou isso não. Ela foi em defesa de Deus. Deus não falou isso não. Deus falou que de toda a árvore do jardim a gente pode comer do jeito que a gente quiser. Mas dessa daqui não é para nós comer. Olha que coisa. Ele fala, E essa promessa que Deus deu, que é essa promessa de que a serpente será a sua inimiga, ela picará seu calcanhar e você pisará sua cabeça. De quem que ele estava falando? Aonde a cobra pica a pessoa? Sempre no calcanhar ou na perna ali, né? Onde ela alcança, né? Que coisa impressionante, né? Embora são várias referências aí, mas na verdade... estava falando ali da morte de Cristo, né? Desde o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, se você abrir o Jardim do Éden, ele já é uma Bíblia aberta ali para você entender desde quando você nasce até você morrer. Tudo. É um livro aberto ali, o Jardim do Éden ali. Porque ali tem começo, meio e fim da história de Deus. Tudo. Né? Então é uma coisa assim impressionante com quantas lições você pode tirar do Jardim do Éden. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui o diabo deu uma coisa para Adão e Eva. Uma coisa só. No meio de tudo isso, ele deu uma coisa para eles. O que seria? E parou. O medo. O medo. Porque o medo por si só, ele já destrói a pessoa. Isso é verdade. Ele já tira a pessoa do céu. O medo movimenta o mundo. Por que quando Cristo chega, ele fala assim, eu vos dou a paz. A paz é o contrário do medo. Entende? Eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz. Eu vos dou. Por que Cristo fala isso? Porque o diabo falou lá no começo que ele daria para o ser humano o medo. Né? Você pode ver que tem gente que tem medo de estudar o livro do Apocalipse. Tem gente que tem medo de ir na igreja, porque quando ele começa... Olha, eu acho incrível isso. Tem pessoa que tem medo de ir na igreja. Começar a frequentar a igreja. Fala, não, começa a frequentar a igreja, vê um monte de problema na minha vida. Nossa. Não quero não. Eu já vi gente falar isso por mim.
Várias pessoas falando isso. Não vou fazer Ou seja, isso, aí faz o que o inimigo quer, se afasta de O Deus. medo. O medo. Medo de ir em frente. Medo de investir. Medo de correr atrás. Medo de... Entendeu? Medo é algo terrível na vida da gente. Ele traz uma certa segurança. Né? Porque tem coisa que, por exemplo, você vai chegar na beirada de um prédio, por exemplo, olhar lá embaixo. Então você fica aquele medo. O medo é uma segurança também. Ele com a medida certa. Isso. Ele te protege. Te protege. Mas se tiver demais, você se paralisa. Mas o medo de você conhecer a palavra de Deus, o medo de seguir em frente, o medo de investir, o medo de acreditar, é difícil. É uma coisa que vai tirando você, o tempo vai passando e você não decide no que precisa fazer. Bom, vamos lá? Vamos lá. Próxima pergunta. De que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Porque ele enganou Adão e Eva lá atrás. Será que a estratégia dele é a mesma? Boa pergunta, né? 2 Coríntios, pode ler pra gente, por favor? 3,15. 2 Coríntios, o 11, e aí do 14 a 15, depois Mateus. Eu vou ler Mateus. Isso, vamos lá. 2 Coríntios 11. Que a Bíblia tem a folhinha bem... Ela é novinha essa aí. Legal, né? Tá até cheirando novinha. Né? Muito boa, muito boa. Eu usei algumas vezes. Eu uso muito essa daqui, ó. Tem até os post-its aqui, ó. Com algumas anotações, ó. Então, olha, tem Bíblia de tudo que é cor, tudo que é jeito. Essa aqui é bilíngue. Essa aqui tem inglês e português. Olha que linda essa Bíblia. Olha aqui, ó. Essa é a Bíblia missionária. Olha que coisa linda. Muito boa mesmo. A minha tá aqui, ó. Tá velhinha. Essa daqui é o orgulho. Uns 14 quilos. Porque eu quero que a minha se torne assim. Porque a Bíblia que ela tá assim desgastada, significa que você usou muito. Tá toda remendadinha. É um orgulho, porque você usou muito. Eu gosto muito. Eu quero que a minha se torne assim. Eu gosto muito. Significa que eu li muito ela, que eu usei muito estudo ela. Lá bastante. É um motivo de orgulho. Muita coisa com ela. Tá biscadinha. Né? A minha tá novinha, tem que deixar ela usar mais. 11, 14 e 15, vamos lá. Vamos lá. Verso 14, verso 15. Acompanha aí, eu vou deixar o versículo para vocês aqui também. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deverei surpreender que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Nossa. Tá aí, né? Seus ministros se transformam em ministros de justiça. Ou seja, parece que é o bonzinho, que é o coitadinho. Nós estamos vendo isso muito na política hoje. A nossa política hoje. O mundo. Distorcido. Né? Totalmente distorcido. Não é só Brasil. Nós não estamos falando só de Brasil. Nós estamos falando mundialmente. Mundialmente. São ministros, ou seja, que você olha ali, às vezes não é a pessoa. Sendo manipulado, né? É o próprio diabo que está lá. Olha que coisa interessante, hein? É uma marionete dele que está ali. Né? Fazendo a vontade dele. Vamos ver aqui. Muito sério isso aí, viu? É muito sério. E aí só consegue ter clareza, né, o esclarecimento quem busca a palavra de Deus para poder reconhecer. Exatamente. Vamos ler aqui então Mateus. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. A gente vê cada coisa aqui, pelo amor de Deus, a gente vê cada coisa. A gente viu esse... É igual sacrifício, essas coisas. A Bíblia fala que quando nós estudamos o santuário, nós vamos ver, Cristo já fez o sacrifício. Sim. O Cordeiro já morreu na cruz do Calvário. Não há necessidade de você fazer sacrifício de espécie nenhuma. Entendeu? Porque Cristo já fez o sacrifício. Então, mas o que eu posso fazer? Não existe nenhum tipo de sacrifício mais que você possa fazer. Nem então, questão de dinheiro, nem questão de ir a pé até não sei na onde, fazer mas não sei o que. Não tem essa necessidade mais. Basta você se arrepender,
reconhecer Jesus como Salvador e pedir perdão pelos pecados diretamente para ele. Aí ele apaga os pecados. Confesse os seus pecados. E uma coisa que você falou que é importante, Deus ele sacrificou o primeiro cordeiro ali para Adão e Eva, e aquele cordeiro que morreu pelo pecado deles. Isso. Porque era um inocente morrendo pelo pecado que eles, como pecadores, deveriam morrer. Pela transgressão deles. E exatamente. Aí, a partir daí, eles teriam que sacrificar animais em um período de tempo, né? Pelos pecados deles. Representando quem? Por isso que a morte de Cristo é substituinte. Por quê? Porque ele nos substituiu lá. Lá era então, o cordeiro lá do Antigo Testamento é uma representação que Deus seria Cristo. O cordeiro no futuro. Está lá no verso 15, onde a serpente picaria, né? Uhum. A serpente vai te picar o calcanhar e você vai esmagar a cabeça dela. Ou seja, Cristo é a cabeça. Uhum. Cristo é o que esmagou a cabeça da serpente. Porque até na cruz, o diabo tinha oportunidade de se arrepender. Então, ele tinha ainda essa possibilidade. Tinha essa possibilidade. E todos os sacrifícios que eram feitos pelos judeus, pelos israelitas, se representavam que o Messias, que é o próprio Deus, viveria como ser humano e depois daria a vida pela humanidade de novo. Para dar a oportunidade de se tornarem imortais de novo. Isso. Esse é um plano que Deus já criou antes da Terra. Exatamente. Então significa que depois que ele morreu, não precisaria mais fazer sacrifício de animal nenhum. Porque ele, o próprio Cristo, o próprio Deus, veio como o próprio Cordeiro, né? Foi levado para a morte para justamente dar vida eterna para a humanidade. E assim como a porta da graça se fechou para o diabo naquele dia, se fechou para ele e fechou para os outros anjos que estão reservados para o juízo também, não é? Abriu-se, né, a porta para todos nós, desde o começo, desde o primeiro sacrifício que Cristo fez, que o próprio Deus fez, para todos nós. Desde ali nós temos esse leque aberto para nós abraçar essa causa de Deus na terra, abraçar mesmo de coração e seguir em frente e chegar até o final dela. Então quer dizer que Jesus morreu para todas as pessoas, os antepassados que já tinham passado, presente e futuro. E para o presente que estavam vivos no momento e para os que iriam nascer ainda. E outra, agora nós estamos para viver um período que a porta da graça vai se fechar para nós também. Porque Jesus vai voltar. Exatamente. Só que antes de voltar a gente tem que estar preparado. Assim como fechou para o diabo e ele teve a sentença dele definitiva, a porta da graça também vai fechar para nós, né? Porque Deus tem um limite também. Ele vai até uma certa altura. Mas quer dizer, então, se ele pudesse se arrepender ali naquele momento, ele poderia ter pedido perdão para Deus e se arrependido. Mas quer dizer que então que todos os anjos, os caídos e os não caídos, todos os outros mundos, que a Bíblia descreve outros mundos também, eles estão de espectadores aqui da Terra? Sim, sim. E aí no momento em que Lúcifer, né, que é hoje Satanás, ele matou o próprio criador dele ali, ele decretou a sentença dele. E todo o universo tirou a sua dúvida, né, a respeito disso. Porque, querendo ou não, Deus podia ter destruído ele lá no céu. Deus é como se ele desse corda. Ele falou, eu vou deixar ele mesmo seguir o meu plano. Então, quando ele crucificou Cristo ali, ele puxou a corda da forca dele. Ele mesmo puxou. E o universo inteiro, os anjos que estavam em dúvida. Exatamente. Porque teve anjo que ficou lá, mas ficou com dúvida também. Será que ele é bom? Será que a teoria dele... Ele não quis seguir Lúcifer, mas ele também ficou com dúvida. Então, e acabou tipo o momento que ele matou o próprio Deus, aí acabou. Aí entra eu e você nessa história toda. Aí entra o ser humano nessa história toda. Porque o ser humano é quem está provando o caráter dele. Entendeu? Porque nós somos seres que não consegue vencê-lo. Não temos essa possibilidade. Existe uma autoridade maior que está conosco, que nos dá essa condição de vencer. Caso contrário, nós seremos, né, uma marionete na mão dele. Nossa. Agora, o que acontece? Por que então a gente consegue se livrar disso daí? Através do sacrifício de Cristo. Se não for o sangue de Cristo nos purificar, né, não conseguiremos nada na vida. Nós viveremos uma vida neste mundo, uma vida
sem nenhum sentido, ou seja, você pode ter tudo que você quiser, carro, casa, dinheiro, fome, sucesso, poder, tudo que você vai, mas você sempre vai estar vazio. E vai ser uma vida Sempre passageira você também. vai ter uma sensação de que está faltando alguma coisa. E essa coisa que está faltando é Deus. Essa sensação que você está tendo ali é Deus querendo entrar e você não deixa. Né? Aí o que acontece? O próprio Satanás puxou a corda e se enforcou. Ali naquele momento. Né? Simbolicamente falando ali, para a gente entender aqui o melhor. Lógico que isso não aconteceu, não se enforcou ali, não é nada disso. Mas é que ele, na verdade, ali, ele recebeu a sentença dele. Ali acabou a oportunidade dele. Então Deus, ele também tem um tempo, a Bíblia fala que ele tem um tempo que ele vai voltar, vai acabar com tudo. Então o que acontece? Nós vamos deixar um período, né? Quando você pode ver que os pregadores todos falam que nós estamos no tempo da graça, né? Tudo bem, estamos no tempo da graça, mas só que essa graça vai acabar também. Vai fechar Antes também. de Jesus voltar, a gente tem que tomar uma decisão. Assim como a Servir a porta Deus da ou Arca de Satanás. Noé fechou e ninguém entrou mais, também vai ser nós também. Vai fechar, não vai entrar mais. E como a gente até mencionou os sinais da volta de Jesus, toda pessoa vai ter a oportunidade Sim, todos estão de tendo. reconhecer a Deus como Salvador. É. E de escolher um lado, né? Porque as pessoas muitas vezes acham assim, se eu não escolho, eu não quero escolher nenhum nem outro, eu fico em cima do muro. Não existe isso, né? Então, essa briga toda, né, entre Deus e o diabo, essa briga toda, é por causa dos anjos. Entendeu? Porque os anjos, que nós não estávamos lá no céu. Você estava lá? Eu não estava. Eu também, você não estava. Nós não tinha nem sonhava em nascer. Então, aí o que acontece? Então, essa confusão toda é por causa dos anjos. Porque os anjos não entenderiam falar, se Deus matasse ele, se Deus fulminasse ele, se Deus fizesse isso. Então, esse plano todo que Deus arquitetou foi uma estratégia de Deus para provar para os anjos, que na verdade a prova é pros anjos, não é para mim, para você. É pros anjos, é provar para os anjos que o diabo é mau, porque eu não conheço o diabo. A gente sabe os efeitos, as coisas dele, mas você conhece ele pessoalmente? Você estava lá? Você não estava, então a gente não sabe a gente sabe o que a Bíblia fala aqui, estamos aqui, beleza? Maravilha. Né? Nós sabemos que ele é mau, que ele existe, que ele perturba a vida da gente, que tem muitos anjos junto com ele, a gente sabe toda essa história. Agora, essa controvérsia toda, ela é, na verdade, pros anjos. Para mostrar para eles que realmente Deus tem razão. Nossa. Olha como é mais profundo o negócio do que a gente imagina. É muito profundo. É algo assim... Aí por que nós estamos na história então? Porque nós somos o fraquinho da história. Nós somos o pequenininho da história. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí ele vem atacar o quê? Ele vem atacar a imagem e semelhança de Deus. Aí entra Jesus Cristo na história. Aí os anjos ficam olhando. E vai vendo o que ele fez com o próprio Filho de Deus. Aquele que era amigo dele lá. Aquele que estava junto lá. Entendeu? Aí os anjos olham tudo aquilo dali. Aí olha a cena, a barbaridade que ele faz na sua vida. Sendo que você só quer andar direito, quer pagar suas contas certas, quer fazer as coisas certinho, quer não sei o quê, mas ele fica amarrando a sua vida para você não sair do lugar. Entendeu? Para infernizar a sua vida. Entendeu? Aí você dependente como você é, porque nós dependemos de tudo. Da água, da comida, nós dependemos de Saúde. tudo. Nós dependemos de tudo, remédio, depende de tudo. Nós somos dependentes de tudo. Aí os anjos olham e vê que você é um ser tão dependente, tão fraquinho, tão coisa, você consegue vencer. Você venceu aquela batalha ali. Nossa. Você tomou uma decisão certa na sua vida, de fazer a coisa certa. Não, eu vou continuar aqui, eu não vou fazer isso não vou pecar não. Toma uma cachaçinha aí, ó. Não quero, não vou tomar não. Você venceu. Então isso aí os anjos olham e falam, puxa, como que ele conseguiu fazer isso? Tendo tudo pra... Entendeu? Né? Sendo tão fraquinho, tão pequenininho, tão não sei o quê. O diabo tão poderoso. Não conseguiu fazer ele pecar. Porque ele decidiu do lado de Cristo, ele decidiu fazer o que é certo. Entende? Entendo. Aí você glorifica a Deus na sua vida. Aí Deus é glorificado, Deus é exaltado com essa sua atitude.
Nossa. Olha a importância disso. Olha como é profundo. Você fala que é um estudozinho pequeno, curto, às vezes não passa aqui uma horinha, mas é muito mais do que isso. Você precisa estudar em casa, você, meu querido, estuda em casa, analisa as escrituras. Esse estudo é um estudo muito profundo. Procura uma igreja adventista do sétimo dia, procura alguém para te dar estudo, procura alguém para você conhecer. Não é questão de igreja, não é questão de religião, é questão de conhecimento. É você buscar conhecimento nas escrituras. Porque qual é o desafio que Deus coloca para você? É o desafio de você achar a verdade no meio de tanta mentira que existe nesse mundo. O diabo é mentiroso, como nós já leu aqui. Então, ele é o pai da mentira, ele é mestre na mentira. Então, esse é o teu desafio que Deus coloca, não é buscar religião, é você achar a verdade no meio de tanta mentira. É como procurar uma agulha no meio de um palheiro. Mas você consegue encontrar, você pode ter certeza. Amém. E lembre-se de uma coisa, só existe no mundo uma verdade e uma mentira. Não existe mais nada além disso. Então, se você não está na verdade, você está na mentira. É isso que a gente tem que pensar. Se nós não estamos servindo a verdade, nós estamos servindo a mentira. Olha como é sério isso. É muito importante. É grave e demais. A nossa eternidade, né? Jesus ele veio aqui para viver a palavra de Deus, viver como ser humano, para mostrar que é possível, morrer pela nossa vida eterna, pela vida eterna de todos os seres humanos, e de dar a oportunidade de a gente viver para sempre de novo. Porque Adão e Eva foi criado para não morrer. E nós fomos criados para ter vida eterna, não foi para ser essa vida finita, efêmera que a gente tem aqui. O engraçado é que Efésios fala isso, né? Como nós podemos vencer? Primeiro, eu queria ler aqui a pergunta. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12 e 17. Essa é boa, hein? E aí o senhor lê Efésios em seguida, tá? O inimigo tá bravo com quem, então? Então vamos lá. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ele está especialmente irado com essas pessoas. Eu creio que nós vamos estudar aqui sobre os mandamentos. Nós vamos tirar um dia sobre os 10 mandamentos aqui. Né? Mas a profundidade que é os 10 mandamentos. Por que Deus está falando dessa forma? Por que o protegido é aquele que guarda os 10 mandamentos? O protegido de Deus é o que guarda os 10 mandamentos. Por que Deus está falando isso? Nossa. Entende a profundidade? Nós vamos estudar sobre isso aí, viu? Calma que nós vamos estudar sobre isso aí. Por que o protegido de Deus é aquele que ele fala assim, guarda os mandamentos. Esse o diabo não tem poder sobre essa pessoa. Nossa. Olha que coisa doida. Não tem poder sobre essa pessoa. Mas tem que guardar os mandamentos e ter fé em Jesus. Adianta ter só fé em Jesus e não fazer a vontade dele? Não. Tem que ser uma junção, né? A Bíblia diz isso aí agora. Os que guardam leia em Apocalipse, os que guardam Apocalipse 12 e 17, gente. Que coisa impressionante. O que está por trás desses mandamentos? Quando Deus fala assim, por exemplo, não matarás. O que ele está querendo dizer com isso? É isso que você precisa saber. O que ele está querendo dizer com isso? Não terás outro Deus diante de mim. O que ele está querendo dizer com isso? Tem algo por trás. Tem um significado. Tem um significado. A gente vai muito estudar. Profundo por trás disso. É um tema também extraordinário que as pessoas muitas vezes negligenciam. Né? E eu acho que nem dá para fazer de uma vez só, viu? Tem não, que ser acho duas que sessões. vai ter que ser dois podcasts aí pra gente poder dar conta. Eu vou ler aqui a última pergunta, a pergunta número 10. Como é possível vencer Satanás? É uma pergunta chave, né? Você acabou de falar que a gente consegue, mesmo sendo fraquinho, né? Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Mas como se torna forte então para você vencê-lo? Já que a gente é inferior fisicamente, ele é um ser superior, tem poderes extraordinários. Exatamente. De se transformar, de possuir outros seres, enfim. Ele consegue se materializar, né? Ele não tem forma, ele se transforma. Então, se alimenta do pecado. É um ser que a gente sozinho não dá conta. Não conseguimos não. Mas vamos ver, em Efésios, leia aí, Efésios 6, do 10 a 18.
Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, olha, Paulo está falando, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é no nosso, não é no seu, não é no meu. Nós não temos poder. Nós não somos poderosos. Nós temos que nos fortalecer naquele que tem poder. É de lá que nós temos que buscar poder. Entende? Você vai pegar água onde? Onde tem Se água, no tiver rio, uma no fontezinha poço, para você pegar uma lá na fonte, na você vai lá bica. na fonte, pega na fonte, que é mais fresquinha, mais É. gostosa, sai da mina. É muito melhor a água ali. É. Né? Então, vai na fonte. Né? Lá você busca poder para você vencer. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme, forte contra as ciladas do inimigo. Agora, o que é a armadura de Deus? Vamos lá. Vamos lá. Porque a nossa luta, aí entra aquilo que nós comentamos agora de pouco. É o seu marido que é o seu adversário? É o seu filho? É a sua esposa? O O seu que que eles trabalho, seu patrão. Então. É o seu patrão? É o rapaz que está te enchendo as paciências? Ou a moça que está te enchendo as paciências lá no trabalho? Está sendo seu adversário lá no trabalho? Olha o que Deus fala aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Ou seja, é algo a mais. É algo mais. Mas contra as potestades, os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que você possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido, tudo permanecerá inabalável. Portanto, fiquem firmes, cingidos-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, seguindo sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usam também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa. Então, meu filho, você tem que A fazer espada uso do de tudo isso. Espírito. Você tem que fazer uso da oração, da comunhão, da congregação, Da fé. da igreja. Tudo isso vai ser importante para você. Tem gente que fala, não preciso ir na igreja. Precisa sim, precisa sim. A igreja é importante. A igreja é uma comunidade que ela ajuda você. Porque o que é a igreja? A igreja ela é nada mais, nada menos um local onde você vai se reunir ali com seus irmãos, né? Pessoas que acabam sendo praticamente sua família também, né? Então a igreja é um lugar, não é para ficar pedindo. Ai Deus, me arruma a casa, ai Deus, me arruma, ai Deus, eu quero uma saúde, ai Deus, não é para ficar pedindo. E o lugar lá é para você celebrar. Pedir, você pede em casa. Você pode fica em pedir casa. em silêncio, em oração. Em oração, vai no seu quarto. A igreja, quando você vai, é para celebrar as bênçãos que Deus te deu. E aí Entende? entra uma questão também, as pessoas não sabem o que é comunhão, né? Não, Comunhão com Deus é o que o Senhor falou agora. É buscar a Deus todos os dias. É orar, é contar para Ele como foi o seu dia, é explicar as suas frustrações, suas alegrias, agradecer. E Ele ama que você faça isso de boa vontade. E leia a palavra de Deus para você se aprimorar, aprender, porque Ele responde por meio da palavra dele. E outra, a gente gasta dinheiro com tanta coisa. Não dá para você comprar uma Bíblia boa dessa, olha. Olha que coisa linda. Não dá para você gastar um dinheirinho com uma Bíblia dessa boa. Uma Bíblia boa mesmo. Um negócio que você se sente bem estar ali com ela, feliz, porque você pagou lá 300, 400, 500 reais, sei lá que seja. Ou uma coisa assim que realmente você fala, não, olha, né? É boa para mim ler, tudo, tem estudo, tem tudo. É importante, eu Entendeu? gosto de ler a física, Ah, mas eu leio muito online. Sim, Então para também. quem quiser
Eu vou deixar o link, eu vou deixar o QR Code aqui. Tem de graça bibliaonline.com.br. Você consegue acessar a Bíblia. Você pode escolher qual versão você quer ler. Tem estudo. A física é boa para você poder levar, para você acompanhar. Porque o dia que você não tiver energia e internet, o que vai acontecer? Tá muito gostoso. Né? Você lê. Aqueles que não gostam de ler, tem a Bíblia em áudio. Bíblia em áudio, verdade. Tem áudio também. Você pode colocar e vai escutando no seu carro, vai ouvindo no seu trabalho. Eu, quando às vezes eu quero ouvir alguma coisa lá no metrô, eu coloco no bolso aqui. Eu coloco no bolso e fico ouvindo. Tranquilo. Entendeu? E absorve a palavra mesmo. Faz esse estudozinho, ó. Tão simplesinho, gratuito. 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 Um ouro, um tesouro que está aqui dentro, ó. Um tesouro. Isso aqui é um tesouro. Olha que importante. Espero que os espectadores tenham tido o aprendizado que a gente teve também em relação à origem do mal, tá? A origem do mal, vocês perceberam que ela não começou aqui. Exatamente. Com Adão e Eva. Ela começou no céu com Lúcifer, que depois de expulso do céu passou a se chamar Satanás, né? Que é o enganador, que é o mentiroso, pai da mentira, né? O acusador também. Diabo significa acusador, tá? Acusador. Então, é basicamente isso. Tá certo? Então, eu gostaria, né, que o irmão pudesse, se tiver mais algum comentário para fazer, e concluísse com a oração para nós hoje. É lógico que a gente não deu aqui aquele, né, mas falamos aqui, acho que o essencial aí, acho que você pode pesquisar na sua casa, né? Tem outros podcasts que vai falar às vezes o mesmo assunto, tem vários pregadores falando do mesmo assunto. Isso é muito importante, você assistir, ajuntar, né? E tirar suas conclusões e tirar suas dúvidas. Isso é muito importante, né? Então, que Deus possa ajudá-lo a pesquisar aí e chegar onde você precisa chegar. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje se passou mais um dia sobre nossa vida e te agradecemos porque o Senhor é um Deus de oportunidades. O Senhor nos dá oportunidades e o Senhor abre, né, essa condição de um Deus tão poderoso, tão capaz, tão criador, tão rico, tão assim superior a tudo. Mas o Senhor se abre para que a gente possa te conhecer. O Senhor se abre para a gente conhecer seus planos que o Senhor tem para nós, para o universo. Ô Senhor, o que o Senhor quer que a gente fale? Como que a gente vai agradar, falar uma palavra bonita para te agradar, porque somos tão pequenos? Nós queremos dizer que nós te amamos muito também e que a gente quer fazer o nosso melhor e um dia a gente quer viver contigo. E vê-lo face a face, poder dar um abraço no Senhor Jesus Cristo pessoalmente, porque Ele fez muito por nós, e Ele nos dá força para vencer o inimigo. E o inimigo não tem poder sobre os seus filhos, não tem poder. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor derrotou o inimigo definitivamente na cruz e tem derrotado o inimigo na vida dos seus filhos. Louvado seja o teu nome. Eu tenho certeza que Ele coloca tempestade na vida dos seus filhos, mas são coisas passageiras. São coisas que vai provar, vai fortalecer mais a fé deste irmão, dessa irmã que está aí talvez passando um momento difícil na vida deles agora. Mas eu tenho certeza que é passageiro. O Senhor vai realmente trazer paz, que é uma promessa que o Senhor fez. Eu vos dou a minha paz. O Senhor prometeu derramar sobre nós o Espírito Santo também, que é o Consolador. O Senhor prometeu enviar anjos para nos auxiliar também nas nossas batalhas. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor deu muitos recursos para que a gente pudesse vencer o inimigo. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua igreja onde frequentamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, a Bíblia Sagrada que está na nossa mão, está no nosso celular, está em todos os lugares. Maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa natureza maravilhosa que é uma Bíblia aberta também para quem quer aprender. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor criou para trazer alegria e felicidade ao nosso coração. Amém. Obrigado por mais esse momento que passamos junto aqui, pela vida do irmão Danilo e da sua família, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde também. Espero que esse que nós conversamos aqui alcance os corações sinceros que está aí espalhados sobre a face dessa terra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.
Mais uma vez, obrigado, irmão. É um prazer imenso te receber aqui. Obrigado mesmo. Eu agradeço muito. Que vem o próximo, né? Que vem o próximo. O próximo vai ser surpresa. Surpresa. Ó, não deixa de seguir a nosso canal, tá? Isso. Não deixa de ativar o sininho para você ser notificado pelo YouTube aí quando sair vídeo novo. E não esquece de nos curtir a página e compartilhar com quem precisa saber mais sobre a palavra de Deus. Tivemos o próximo vídeo, hein? Até mais. Até mais.